Pois bem, senhoras e senhores, recebemos hoje pela manhã em nossos estúdios prefeito do município de Westfália, Otávio Landmaier, e seu secretário da Agricultura da cidade do município de Westfália, Vitor Allert. Prefeito, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem com o senhor, prefeito? Bom dia, Vinícius, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. É uma satisfação a gente estar aqui e colocar algumas questões que estão atingindo o nosso município. Exatamente, ainda mais quando o assunto diz respeito à agricultura, né, Vitor? Tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. É uma satisfação estar aqui no estúdio dessa empresa e falar alguma coisa ao povo sobre questões ligadas ao município de Westfália. Exatamente, é um setor tão importante que é o setor da agricultura. Prefeito, a preocupação está gerando em torno da redução do ICMS no setor de integração, né, prefeito? Há uma possibilidade aí de perdas significativas desse setor. Como vocês estão trabalhando isso? Me parece que já surgiu, inclusive, uma reunião e uma preocupação da AMVAT, né? Com certeza, Vinícius. A grande maioria dos municípios aqui da região do Vale do Taquari estão assim, eles têm a maior fonte de renda do setor primário. Uhum. E dentro do setor primário, com as integrações, né? Temos várias integradoras e a grande maioria dos municípios está alicerçado em cima dessas integrações, fez os seus programas de incentivo em cima da construção de aviários, em cima da construção de chiqueirões, e onde tem incentivos bastante significativos, como é o caso de Westfália, que ajuda 90% nas terraplanagens. E agora nós fomos pegos de surpresa, agora em fim de abril, início de maio, quando o nosso assessor tributário, Silvino Ruppes, nos alertou que estaria já em vigor, no ano de 2017, uma instrução normativa que então ia atingir em muito com a questão do ICM. E nós fomos em busca então de números, né? Inclusive temos assim dados de muitos municípios, de todos os municípios do Rio Grande do Sul, onde a Emater também nos auxiliou, né? E realmente isso vai afetar, vai dar um impacto muito grande, principalmente nos pequenos municípios que têm no setor primário a sua fonte de renda, que não tem lá muitas indústrias, né? Foi estimado, só para dar um exemplo, Westfália de 1.400.000, né, isso, prefeito? Mais ou menos isso? 1.470.000 reais por ano. Imagina, isso é uma perda muito significativa para nós. Isso vai nos causar, assim, um impacto muito grande. Nós não vamos ter mais, assim, essa capacidade de investimento para obras, para, enfim, para agricultura, para a própria saúde, educação, enfim, vai nos atingir sobremaneira. 1.470.000 é muito dinheiro por ano. Isso são mais que 120.000 reais por mês, né? Então, isto é muito significativo e nós não podemos aceitar isso. Nós fizemos já uma reunião na AMVAT, no dia 3, né, onde então foi decidido fazer uma audiência pública agora para segunda-feira, dia 17, aqui em Teutônia. Só que ontem à noite o pessoal esteve me falando comigo, né, e com outros prefeitos, porque nós estamos tendo dificuldade porque nós queremos mobilizar politicamente, claro, né? E nós temos dificuldade, nenhum deputado confirmou, até porque está começando o recesso, né? E também a gente sentiu isso no Congresso da FAMURS semana passada, onde a gente esteve participando. Muitos prefeitos de municípios de outras regiões não se deram conta disto ainda que está acontecendo. Mas, prefeito, isso é uma normativa, prefeito e secretário. Só para explicar em rápidas palavras, talvez para o nosso ouvinte, né, que não tenha tanta ligação com o meio rural, o que é o sistema integrado hoje, prefeito e secretário? Como ele funciona hoje nas propriedades? No caso, a integradora fornece os insumos. Ok. O produtor entra com a mão de obra e com as instalações, né? E tanto no frango como no suíno, né? E a partir disso é remunerado o produtor de acordo com a sua eficiência, né? Então isto no nosso município tem propiciado até que o jovem fique, tem propiciado uma certa renda que contemple que o jovem fique no setor primário. Isso é importante, né? Porque as nossas propriedades são pequenas e através destas integrações
consegue-se assim um volume de produção satisfatório, né? Por isso a gente está muito preocupado, porque isso vai afetar sobremaneira, então, o nosso setor primário, né? Que é a base nossa. Nós temos 60% da nossa renda provém diretamente do setor primário. Então a gente está muito preocupado, até porque a questão leite também preocupa, Sim. porque agora, em época de entre-safra, está baixando o preço do leite devido às importações exageradas que foram feitas pelo governo. Exatamente. Secretário, de que forma isso está preocupando e de que forma isso pode se refletir? O prefeito já disse, né, o número é esse, R$1.470.000. Como reflete isso no campo, como reflete isso nos agricultores westfalianos? Com certeza isso é uma preocupação geral, né, de toda a comunidade, de toda a região, né? Antes, assim, para frisar também que esses dados que agora estão sendo formados dessa redução, isso nós vamos sentir só no ano de 2019, né? Porque esses dados agora sendo arrecadados, e isso então vai refletir no ano de 2019. E isso, com certeza, o impacto ele é muito negativo, porque ele interfere em toda a estrutura financeira do município, né? Então, aquilo que hoje é uma porcentagem de investimento, ela vai se refletir em outra. A possibilidade de incentivo que o município dá, até para a permanência da continuidade da propriedade, onde é que nós temos mais de 64% das propriedades tem sucessão rural. Sim. Então, o nosso município de Westfália é um município com áreas íngremes, pequenas, e eu diria que é um dos municípios que mais tem sucessão rural, muito em função dessa integração e de um cooperativismo forte que existe ali, né? Então, quer queira, quer não, isso causa apreensão, né? Em todos os produtores, e sabem que isso vai refletir de uma forma para eles também, para nós, né? E isso nós não podemos aceitar de mãos cruzadas de forma nenhuma, né? Por isso, então, eu diria que, de certa forma, ocorreu essa mobilização quando a gente se reuniu com o Conselho da Agricultura e com a presença do assessor contábil, o Silvino, né? E nessa reunião, então, veio à tona essa redução, né? Que esse contador nos apresentou. Poxa, então... mas vamos ter que fazer alguma coisa, né? Então, a partir dali se começou a mobilização. Nós já tivemos reunido também em Lajado, na Receita Estadual, falando lá com o Posa e com o Paulo Sulzbach, que nos atenderam ali, e ali, assim, foi o começo de tentar uma reviravolta, porque isso... não sei se é uma forma legal esse cálculo, isso a gente até não discute. Mas, de certa forma, não é moral, porque toda a estrutura que hoje existe no município, ela foi alicerçada em cima dessas condições de incentivo que é dado. E agora, então, isso vai penalizar os municípios, vamos dizer, empreendedores que investem, né, para ser repartido talvez com outros municípios que não tenham tanto investimento feito nessas áreas de integração. Sem dúvida, secretário. Prefeito, que justificativa que deram na Receita? Essa é uma normativa, né? Instrução normativa. Como assim? Ela surge do nada? Ela surge sem questionamento? Não se pergunta a prefeitos? Não se pergunta a quem trabalha direto no setor primário? Como funcionam essas questões? Isso não, realmente, como eu já frisei antes, nos pegou de surpresa. Sim. E nós, falando com o delegado regional aqui da Receita Estadual, o Posa, ele nos colocou que, na realidade, no cálculo do valor adicionado estaria incluído o valor do pinto e do leitão. Esse, então, isso deveria ser descontado. Só que, assim, a gente não acha justo isto, né? E por isso a gente tá se mexendo para isso não entrar em vigor. Embora que durante o ano de 2017, que vai refletir 2019, já está sendo feito, né? Então, isto foi feito pelo pessoal técnico lá, porém não foi discutido com ninguém. Simplesmente foi implantado e a gente, assim, isso está tudo meio obscuro ainda. Nós temos, assim, a ideia que o Estado quer abocanhar uma parte daquilo que os municípios estão ganhando. Mais uma parte. Mais uma parte. E, de outro lado,
cada vez mais são repassadas responsabilidades para os municípios que, na realidade, não são do município. Cito aqui o exemplo do transporte escolar do ensino médio, que os municípios estão assumindo. Nós temos até um convênio com o Ministério da Agricultura, onde nós temos um servidor que é do município, um veterinário cedido para o frigorífico de aves, quando na realidade essa era uma função do Ministério da Agricultura. Mas o município teve que assumir isso. Assim, eu sei que onde tem frigoríficos nos municípios, os municípios estão fazendo isso. Além disso, nós temos servidor cedido para o fórum, para a delegacia de polícia, que diretamente não teria, assim, essa responsabilidade do município. Então, nós estamos praticamente perdendo dos dois lados. Onde vai parar isto? Por isso, nós temos que nos unir e lutar, porque é lá no município que tudo acontece. O produtor, quando precisa de uma máquina, ele vem lá no prefeito, no município, né? A pessoa, quando precisa de saúde, é lá no posto de saúde que ela vai bater. Então, esta é a questão, né? E a gente não concorda com isso, por isso a gente vai tentar de todas as maneiras fazer com que essa instrução normativa não vigore, né? Há uma outra data para uma reunião, para um encontro, para uma discussão, prefeito? Estão elaborando alguma coisa desse sentido? Sim, é que assim, a gente tinha previsto agora para segunda-feira uma audiência pública aqui em Teutônia, né? Mas recebi mensagens pelo WhatsApp ontem à noite da dificuldade que a ANVAT tem em conseguir confirmações. Então, até porque tem muito prefeito que não... Desconhece. Que desconhece, né? E também por causa dessa questão da Assembleia Legislativa ter o recesso nas 2 últimas semanas de julho. Então, a gente está pensando no início do mês de agosto, né? E também mobilizar outras regiões, outros municípios, para que eles se coloquem a par daquilo que está acontecendo. Exatamente, né? Que vai refletir mais cedo ou mais tarde na economia do seu município. Isso. Secretário, outro assunto, acho que fechamos essa questão do ICMS, né? Justamente essa audiência que estava prevista, que eu li anteriormente, para o dia 17, então, conforme a informação do prefeito, ela vai ser transferida para um futuro muito próximo, esperamos. Isso. Secretário, o pacote agrícola em Westfália também, né? Está em pleno andamento, né? Sim, sempre o município de Westfália incentivou seus agricultores através de programas de incentivo. E o pacote agrícola, ele é tradicional e sempre ocorreu, e sob várias formas, né, como de fertilizantes, sementes, de forrageiras e lona plástica, né? Mas em suma, assim, agora a gente mudou isso um pouquinho. Então se instituiu o programa Diversificar 2017. Eu sempre friso assim para os produtores e demais assim munícipes, não é nenhum plano salvador para nenhuma propriedade, né? Porque o município, ele não tem a função de sustentar a propriedade, ele só tem a forma de incentivar e ajudar, né? Então, o que acontecia no nosso município? Os programas atuais que a gente tem, eles muito assim estavam focados só na cadeia leiteira. E nós vimos ali, com o passar do tempo, que as propriedades foram se especializando, né? Aqueles que tinham muitas vezes poucas vacas, eles acabaram saindo dessa atividade ou investiram mais na produção de suínos ou frangos, né? Por ser área íngreme, muitas vezes optaram então em fazer construções nessa forma de integração que existe com as empresas. E o município então ele vem de encontro para ajudar também esses produtores, que são muito importantes para o município de Westfália, de uma forma de incentivo. Então, de uma forma bem resumida, nós instituímos 3 faixas de produção, conforme a produção do produtor, sempre com a ideia de jamais prejudicar aquele pequeno produtor que não produza tanto por um ou outro motivo, né? Jamais prejudicar o pequeno, mas diferenciar um pouco aqueles que produzem em larga escala, né? Mas também não em valores extrapolantes, não, sempre dentro de um limite. Então o produtor agora ele vai ter a condição de chegar na prefeitura no mês de outubro. Para isso ele já deve estar se preparando agora com notas. Ele chega no mês de outubro na Secretaria da Agricultura e vê o saldo que ele tem dos programas de incentivo.
e ele, tendo um saldo existente, ele nos apresenta notas. Ele nos apresenta notas de diversas questões. Uma delas é com a distribuição de estercos líquido ou sólido, né, que o município ele pode ajudar nessa questão, ou lavagem de aviários e chiqueirões, ou com casca de arroz e serragem, adubos orgânicos para hortaliças, sementes olerícolas, calcário, sementes de milho e soja, e também cortinado, né? Se ele ainda quiser comprar algum cortinado ou sombrite, né? Então ele chega na prefeitura, apresenta a nota e o setor da Secretaria da Agricultura vê o saldo que ele ainda tem e ele incentiva com 20% das notas, o município ajuda com 20% das notas até ele atingir o teto do limite que o município pode ajudar, né? Então não vai ser uma coisa extravagante, vai ser uma coisa dentro do controle, né? Porque nós não podemos ajudar 20% com tudo, né? Claro. Então tem um limite para tudo isso. Mas a questão é o produtor ir guardando notas desses incentivos que os novos que o município oferece, e daí no mês de outubro ele chega na Secretaria da Agricultura, apresenta e o município ajuda na proporção. Bacana, isso é uma novidade, já é de outros anos também, ou essas são as mudanças? Isso é uma novidade para esse ano, então, né? Que a gente, junto com o Executivo e lideranças, e Emater, Secretaria da Agricultura e Conselho da Agricultura, a gente pensou, foi um programa muito pensado para atingir o máximo de produtores possíveis e também sem abrir o cofre municipal de forma escancarada, né? Então, dentro do controle, né? Perfeito. Prefeito, está sendo realizada também essa semana, né? Temos 3 assuntos aqui, já abordamos o ICMS, pacote agrícola, e agora passar para um outro assunto para aproveitar a sua presença do secretário aqui, que é o plano diretor do município, né? As reuniões estão acontecendo em algumas sedes, me parece que essa semana toda, prefeito. Sim. Ontem tivemos em Berlim. E hoje... Não, amanhã... E amanhã, quarta-feira, né? No Fluminense. Amanhã, quarta-feira. Então a gente convida a população para participar, inclusive ontem tivemos um número bom lá na linha Berlim, uma vez que o plano diretor não se refere só à área urbana, também à área rural. E é, assim, muito complexo um plano diretor, né? Envolve muita coisa, né? Mas a gente quer, sim, a participação da comunidade em nos ajudar a planejar o município para o futuro, né? Seja na área urbana, seja na área rural. Na área rural temos a questão das estradas, né? O recuo das construções, que devemos respeitar das estradas, a largura das estradas e assim por diante, né? Assim também na área urbana, a questão do loteamento, a altura dos prédios, por exemplo. Vamos permitir na Westfália um prédio com 10, 20 andares ou vamos limitá-los? Porque isso não envolve só o prédio em si. Claro. Envolve lugar para estacionamento, envolve rede de esgoto e assim por diante, né? Então isso a gente está discutindo com os moradores. Então hoje nós já estamos na segunda etapa. A primeira etapa foi o levantamento do diagnóstico no nosso município, né? Já tivemos uma audiência pública e agora estamos na segunda etapa, que é a reunião com as comunidades do interior. E a partir de semana que vem nós temos criado as comissões sobre cada assunto, né, que estarão se reunindo, está aberto para a população participar. Por exemplo, saúde e assim por diante, saúde, agricultura, infraestrutura urbana e assim por diante. O que surge nessas reuniões, prefeito? Que das mais variados assuntos que são abordados, mas dá para destacar alguma coisa que chama a atenção da administração municipal? Hoje nós já temos muitas moradias ao longo dos nossos asfaltos. Por exemplo, linha Franca. Sim. Então a linha Franca, na reunião, a comunidade decidiu assim que do centro comunitário até na cidade de Westfália, aquele poderia ser uma área usada para loteamentos dentro da metragem da expansão urbana, que é 200 metros do asfalto. Sim. Tá? Do centro comunitário aqui para Teutônia
e em consequência até, até a sede do município, eles optaram por 50 metros. Por quê? Para não possibilitar loteamento. E sim, aquele pai ou aquele vô que tem um filho ou neto que gostaria de desmembrar um terreno um pouco mais, uma área um pouco maior, né? Por exemplo, 20 por 50, né? Que isso poderia ser feito para ele conseguir a escritura daquela área para conseguir fazer o financiamento no banco para construir a casa. Sim. Então, isso foi uma decisão lá, na minha ideia, foi muito bom isso aí, né? Porque possibilita a legalização daquelas moradias que estão ao longo do asfalto, que vão conseguir fazer o desmembramento da área maior, mas ao mesmo tempo inibe um loteamento, por exemplo, porque o pessoal também quer aproveitar essas áreas agricultáveis, né? Isso é importante para nós também. Nós temos que pensar no nosso setor primário. Então são inúmeras questões que surgem e nada melhor do que a participação da comunidade nessas discussões. Então eu estaria convidando para amanhã de noite, a partir das 19h30, na Sociedade Fluminense. Muito bem, secretário da Agricultura do município de Westfália, Vitor Allert. Obrigado, Vitor, pelas suas informações. Tenha um bom dia, uma boa terça-feira. Eu também agradeço muito por esse espaço aqui, agradeço a Rádio Tirol, a você, e dizer assim para os agricultores, comunidade westfaliana, a gente relatou aqui algumas questões, mas de forma alguma também deixar transparecer preocupação, né? Vamos todos continuar trabalhando e o westfaliano pode ter a certeza que nós, administração, estamos fazendo o possível, né? O possível e o impossível para tentar reverter essas questões e atender o município da melhor forma naquilo que seja possível para a administração. Então, muito obrigado pela oportunidade. Até uma próxima, prefeito. Da mesma forma, boa reunião amanhã. E a gente possa, daqui a pouco a gente pode fazer um programa exclusivo para falar desse plano diretor, quando tiver já algumas delimitações, quando tiver algumas decisões. Por favor, entre em contato conosco através da sua assessoria de imprensa, prefeito. Da mesma forma, um bom dia a todos, bom dia, Vinícius, e dizer que a nossa equipe, principalmente da engenharia e arquitetura, está muito empenhada em ajudar a trabalhar para que esse plano diretor se conclua dentro de um prazo mínimo possível, né? Então, um bom dia a todos. Bom dia.